Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra? Levítico capítulo 13. Amém? Podemos ler? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que tiver na pele de sua carne como praga de lepra, não será levado a Arão. Então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, a praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas se a empola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele não estendeu, então o sacerdote declarará limpo. A postema levará as suas vestes e será limpo. Mas se o apostema na pele se estender grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote declarará imundo, lepra é. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus neste momento. Deus maravilhoso e soberano, te engrandecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo quanto tens feito na nossa vida. Papai querido, te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é infinita. E eu te peço, meu Pai, neste momento, que o Senhor venha fazer a tua vontade, ó Pai, no nosso meio. Que o Senhor venha abençoar, papai querido, a cada um dos seus filhos. Que o Senhor venha falar, ó Pai, em cada coração, em cada vida. Derrama do teu poder, da tua graça e da tua unção sobre nós neste momento, Senhor. E faça um milagre em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem já ouviu falar na lepra? Já ouviu falar, irmão Antônio? Lepra, uma doença que nós vemos nas histórias bíblicas, nos tempos bíblicos, uma doença que era incurável, uma doença que não tinha cura, uma doença que... Está desligando? Uma doença que não tinha remédio naquela época, não tinha remédio naquele tempo.
para essa doença. Ninguém conseguia curar essa doença. E, irmãos, nós vemos que algumas pessoas na Bíblia que tiveram lepra. Algumas pessoas na Bíblia que tiveram lepra. Nós vemos história de pessoas. Nós vemos a Miriam, a irmã de Moisés, que ficou com lepra logo após ter falado de Moisés. Nós vemos também o Geazi, aquele que era servo de Eliseu. O servo de Eliseu, por pegar os bens de Naamã, ele ficou com lepra, não foi? E também, irmãos, nós vemos o rei Uzias, que pensou que poderia fazer sacrifício, e quando ele foi para o templo, sendo ele rei e não sacerdote, ele foi fazer um sacrifício e acabou morrendo de lepra. Então, irmãos, nós vemos algumas pessoas que pegaram lepra, e muitas vezes a lepra, ela é comparada com o pecado, irmãos. A lepra, ela é comparada com o pecado. Tome cuidado com você, fica falando, eu escuto uns apelidos aí, chamando os outros de leproso. Não é isso? E não é só um não, é muita gente. Tome cuidado, porque isso é uma coisa muito séria. Nós sabemos, irmãos, que existe uma doença, eu não me recordo, hanseníase parece. É uma doença que tem as mesmas características da lepra. E existe hoje essa doença. Muitos dizem que a lepra mesmo é os mesmos sintomas, a mesma coisa. E isso, essa doença, ela é uma doença muito misteriosa, digamos assim, porque a pessoa, ela pega a doença e passa muito tempo até que ela descubra que tenha aquela doença, até aparecer as feridas, viu, Natanael? Até começar a aparecer as feridas no corpo. E aqui nós vemos que aquelas pessoas que tinham lepra, elas precisavam ser levadas até ao sacerdote, e o sacerdote iria examinar aquela pessoa. O leproso, ele era a pessoa que tinha suspeita de estar leproso. Ele precisava ir até o sacerdote, porque o sacerdote é quem iria examinar. O sacerdote iria ver se estava leproso ou não, ia dar o diagnóstico. E essa pessoa muitas vezes era colocada, exilada, era separada ali por 7 dias. Passava 7 dias sem ver ninguém, para ter a certeza se era ou não a doença. E então nós vemos aqui que a lepra, ela existe, ela é oculta, porque nós vemos até na história de Naamã. Naamã era um homem que era um dos principais ali no reinado, e ele estava com lepra, irmão Antônio. Mas só que a lepra dele ninguém via, porque estava debaixo da sua roupa, estava debaixo da sua armadura. A lepra dele estava encoberta, estava escondida. Ninguém conseguia ver a lepra de Naamã. Ninguém conseguia ver que Naamã estava leproso, estava doente. E a lepra, até a pessoa perceber as feridas saírem no seu corpo, na sua pele, já tem um tempo que ela está no organismo da pessoa. Já tem um tempo que essa doença já está na pessoa. E assim, irmãos, também é o pecado. Muitas vezes a pessoa nem percebe, mas vai indo, e quando assusta, o pecado já tomou de conta de tudo, não é? Da mesma maneira, vai indo, e o pecado toma de conta de tudo. Sem perceber, o pecado já tomou conta de tudo.
E quando a pessoa vai perceber aquilo, já é tarde demais, viu, Luca? Já é tarde demais. E nós precisamos lutar contra o pecado e vencer o pecado. Porque nós vemos que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. A nossa guerra, ela é real, mas é uma guerra espiritual. Não é uma guerra carnal que nós vamos lutar um contra o outro, mas nós vamos lutar contra o pecado. Vamos lutar contra o mal. E é dessa maneira que nós devemos viver, lutando contra o pecado. Preste bem atenção. Porque o pecado ele entra de mansinho. Vem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, isso aqui não tem nada não, isso aqui não é pecado não. É só hoje que eu vou fazer. E o pecado ele começa dessa maneira. E ele até chegar a um ponto que não conseguimos controlar. Estão entendendo? Até chegar a um ponto que não consegue mais ser controlado, não consegue mais ser dominado, mas ele domina a pessoa. Então é preciso nós lutarmos para não deixarmos ser dominados pelo pecado, para não deixarmos que o pecado venha tomar de conta de tudo. Porque a lepra, quando ela aparece e toma conta do corpo todo. E depois que ela aparece, não tem jeito mais, irmão. Porque não existia cura para a lepra naquele tempo. Somente Deus poderia curar. E aí, a lepra também era uma doença que era contagiosa. Ela passava de um para o outro. E muitas vezes a pessoa nem sabia onde ela tinha pegado aquela lepra, onde ela tinha sido contaminada por aquela lepra. A pessoa nem sabia onde ela tinha passado ou pegado. Porque a lepra ela também passava pelos objetos, pelas coisas. Se um leproso pegasse ali em alguma coisa, a pessoa fosse pegar depois, era perigoso ela pegar a lepra também. Então a lepra ela é contagiosa, ela pega aqueles que convivem. Então olha só o tanto que é interessante isso. Se existia alguém leproso dentro da casa, se aquele leproso continuasse ali dentro da casa, se aquela lepra continuasse dentro da casa, sabe o que aconteceria? Todo mundo daquela casa ia ficar leproso, porque ela é o quê? Contagiosa, por causa do convívio ali com o povo, por causa do convívio dentro da casa, todos iriam ficar leprosos. E assim também é o pecado. Olha aqui. Assim também é o pecado. Muitos falam, não, eu andar com fulano ali, mas ele é errado, mas eu não vou fazer as coisas erradas não. Fulano ali faz isso e aquilo, mas eu não vou fazer isso que ele faz não. Esse povo fala aqui negócio de amizade. O pecado, irmão, também é da mesma maneira, é contagioso. O pecado, se você convive muito com a pessoa que anda pecando, se você está andando demais com alguém que só anda no pecado, só anda fazendo as coisas erradas, você vai acabar da mesma maneira. Você vai acabar do mesmo jeito. Porque ele é o que, Natanael? Contagioso. Contagioso. Por isso que Jesus fala, por isso que a palavra fala, o que nós temos que fazer? Fugir da onde? Da onde? Fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir da aparência do mal. Então, se você está vendo lá alguém fazendo algo errado, você não vai seguir. Você não deve seguir, viu, Natanael? Nós não devemos seguir. Devemos procurar andar com pessoas que vão nos fazer andar em santidade,
com pessoas que andam em retidão, com pessoas que andam com a palavra de Deus, com pessoas que obedecem à palavra de Deus. Se você está no meio de quem não obedece à palavra, você vai ficar do mesmo jeito. Procure pessoas que obedecem à palavra. Procurem pessoas que servem a Deus de verdade. E a lepra, irmãos, também ela, antes de aparecer, irmão Antônio, sabe o como ficava a pele da pessoa? Como fica, missionária Jona? A pele da pessoa fica brilhando antes de aparecer a lepra. Era isso que acontecia, a pele brilhava antes, Natanael, antes da lepra aparecer. Ficava uma pele brilhosa, os cientistas falam que a pele ficava meio chamando a atenção das pessoas, porque vi aquela pele brilhando, um cara com a pele brilhando ali, né? Parecia até bonito. Só que o pecado, ele é do mesmo jeito. É do mesmo jeitinho, Natanael. Quando antes, à primeira vista, a primeira vez que nós olhamos, ele parece o quê? Bonito. Ele parece uma coisa boa, uma coisa bela. Parece uma coisa que chama muito a atenção. Então no início parece ser bonito, parece ser bom, parece ser uma maravilha, mas depois vira um monte de ferida na pele, vira uma coisa terrível, e você vai ter que ficar longe dos outros ainda por causa do pecado. Então o pecado, ele chama atenção. Só que depois o fim não é nada bom. Como nós estudamos aqui hoje na lição, o inimigo, ele quer ver o ser humano sofrendo dor, passando dor e sofrendo aflição, ficar afastado de todos. Foi assim que o inimigo usou com o Jó. Ele pôs uma doença em Jó, para que Jó ficasse longe da família. Jó teve que ficar afastado da sua esposa, teve que ficar afastado de todos, sofrendo dor e sofrimento. Assim também é o pecado. É isso, essa é a armadilha, a arma do inimigo. E nós vemos também que quando o sacerdote ia examinar as pessoas, o sacerdote ia ver se verdadeiramente aquelas feridas eram lepra. O sacerdote pegava uma agulha e furava, ia furando. Se aquela pessoa sentisse dor, era somente ferida. Mas se a pessoa não sentisse dor, Natanael, era lepra. Porque quando a lepra atacava, a pessoa não sentia o toque, não sentia furar, não sentia nada. Muitos até testavam no fogo para saber se aquela pessoa estava mesmo, botava lá, não sentia nada no fogo, queimava o braço, mas não sentia, Natanael. Já pensou, Lucas? Queimava o braço, mas não sentia nada. Esse era o resultado de quê? Da lepra. A lepra fazia com que a pessoa ficasse insensível, não sentia nada. Não sentia nada. Não sentia o fogo, não sentia a agulha furar. Então, o pecado, ele faz a mesma coisa na nossa vida. O pecado, ele faz a mesma coisa, ele deixa as pessoas insensíveis. Ele deixa a pessoa sem sentir nada.
Mas nós não estamos falando aqui de nosso corpo aqui carnal material, porque se você pecar e botar seu braço no fogo, ainda vai arder. Nós estamos falando aqui espiritualmente. O pecado, ele prejudica espiritualmente. Preste bastante atenção, porque é muito importante. O pecado, ele nos prejudica espiritualmente, prejudica a nossa vida espiritual. E como acontecia com eles, eles não sentiam nada. O pecado faz na vida das pessoas, para que as pessoas não venham sentir a presença de Deus, para que as pessoas vão ficar com o coração duro, porque muitas vezes nós estamos sentindo a presença de Deus dentro da igreja, e muitas pessoas não sentem a presença de Deus, porque deixou o pecado dominar a vida dele, porque deixou o pecado endurecer o coração, porque deixou o pecado esfriar a sua vida. Então nós devemos fazer de tudo, lutar, para que o pecado não venha conseguir nos dominar, para que a cada dia nós venhamos vencer mais, para que a cada dia nós venhamos fazer como Jó, sermos pessoas justas, íntegras e tementes a Deus. Então, irmãos, tudo o que temos que fazer é vencer o pecado, nos afastar do pecado, lutar contra o pecado, para que assim nós não venhamos nos tornar leprosos espirituais, porque o pecado é a lepra espiritual. E aí, irmãos, a lepra não tem cura. E agora, Natanael? A lepra não tem cura. Se você pegar a lepra espiritual, o que vai acontecer? Fala aí. Nadinha. Não sabe. Se pegar a lepra espiritual, irmão, o que vai acontecer? Vai morrer, não vai, Natanael? A lepra não tem cura, vai morrer. Não tem jeito, ou tem jeito? Naquela época não tinha cura para a lepra. Hoje em dia já tem, não tem? Para a lepra aqui carnal já tem cura, porque nós não vemos muita gente leprosa aí na rua. Mas, irmãos, assim como a lepra espiritual, agora também tem a cura. Tem cura para a lepra espiritual, Natanael. Não vai morrer, não. Dá um glória a Deus, então. Então, naquele tempo não tinha, agora tem a cura para a lepra espiritual também. Sabe qual é? O sangue do Cordeiro. É a única cura que tem. É o único jeito de ser curado, é o sangue do Cordeiro. Somente com o sangue do Cordeiro você pode se limpar de toda lepra. Somente com o sangue do Cordeiro você pode se tornar limpo e curado da lepra espiritual. Não tem outra maneira. E aí, o que nós temos que fazer para conseguir o sangue do Cordeiro, Natanael? O que é que temos que fazer? Nós temos que entregar tudo ao Senhor, confessar ao Senhor, arrepender pelos pecados. É isso que temos que fazer. Depois que arrependemos, que confessamos ao Senhor, procurar fazer tudo direito, procurar fazer tudo corretamente, procurar fazer tudo segundo a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, a lepra espiritual tem cura, mas é preciso uma atitude sua. É preciso a sua atitude para que a lepra espiritual venha ser curada. Então, olha só, o que a lepra espiritual causa, irmão? Causa o quê? Insensibilidade. Quando um leproso
Quando a pessoa ficava leprosa, o que acontecia com ele? Ficava fora do arraial. Então, quando a lepra espiritual, ela também causa afastamento. A pessoa vai se afastar. A pessoa acaba se afastando por causa da lepra espiritual, ou seja, o pecado que já tomou de conta, um pecado que já dominou. Então, nós não devemos nos deixar dominar pelo pecado, que é a lepra espiritual, porque se vencermos, nós estaremos firmes na presença do Senhor. Mas se deixarmos dominar, vai acarretar frieza na sua vida. Você não vai sentir a presença de Deus, não vai ter vontade de vir à casa de Deus, não vai ter vontade de buscar, não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade mais de estar na presença do Senhor. Irmãos, é preciso lutar e vencer, porque assim, se vencermos o pecado, nós estaremos sempre na presença do Senhor, firmes e fortes, porque o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode perdoar todos os pecados. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nós vemos que Jesus Cristo, toda vez que Ele iria curar alguém, toda vez que Jesus Cristo iria fazer um milagre na vida de alguém, o que é que Jesus Cristo falava? Seus pecados estão... Seus pecados estão perdoados. Então, antes de acontecer o milagre, a cura, é preciso se arrepender e ter os pecados perdoados. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Tem alguém que quer